Olá pessoal, dando continuidade à resolução e comentário dos problemas do PIC 2021, PIC especial do grupo 2, vamos resolver o problema número 6, ok? Vamos aí. Qual a medida do raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo isósceles, cujos lados congruentes medem 6 centímetros cada? Lembretes, informações importantes sobre triângulos e circunferências. O centro da circunferência inscrita em um triângulo é um incentro, que é o encontro das três bissetrizes internas desse triângulo. Bissetriz de um triângulo é um segmento com extremidades em um vértice no respectivo lado oposto e que divide o ângulo interno definido por esse vértice em dois ângulos com a mesma medida. Está dizendo que a bissetriz ela sai de um vértice e ali a gente pegando aquele ângulo, ela vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo for 60 graus, uma parte é 30 graus, a outra parte é 30. A bissetriz vai fazer essa divisão. E o ponto de encontro dessas três bissetrizes no triângulo vai ser chamado de incentro. Muito bem. Outra informação. A bissetriz relativa à base de um triângulo isósceles também é uma mediana e uma altura. Essa bissetriz ela também será mediana e altura quando o triângulo ele for um triângulo isósceles, pegando ali a base dele do triângulo isósceles. E aí o vértice fica lá em cima e a base aqui embaixo. Muito bem. Toda tangente é uma circunferência, no caso a circunferência vai ser inscrita, vai ter uma tangente, que é o lado do triângulo. É perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então ali eu vou ter o raio que vai sair do centro da circunferência e vai até a medida do lado do triângulo retângulo, que é o caso aqui, e aí a gente vai ter ali o raio unindo ali do centro até esse ponto de tangência. Tranquilo? Sugiro então que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Muito bem. Então, antes da gente iniciar a estratégia de solução, está aí o desenho ilustrativo do triângulo retângulo aqui em cima, e isósceles, 6 centímetros, 6 centímetros. A circunferência inscrita significa que eu vou ter aqui os pontos de tangência. E aqui um caso especial, porque ele deu essa informação no problema. Aqui nós temos o encontro das três bissetrizes, que é chamado de incentro. Veja, essa bissetriz, ela é também mediana. Divide esse segmento aqui em duas partes. Essa parte igual a essa. É também altura, então nós temos que aqui também é altura. Porque ele menciona sobre o triângulo isósceles, e aí pegamos a base do triângulo isósceles, essa bissetriz ela é mediana e ela é altura. Informação do problema. Muito bem, então primeira coisa a gente pensar, esse é um cateto do triângulo retângulo, vale 6, esse é um outro cateto, vale 6. Vamos medir a hipotenusa através do teorema de Pitágoras, onde A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados catetos. 6 ao quadrado, 36, mais 6 ao quadrado, 36. Portanto, o A ao quadrado é igual a 72. Eu vou ter que A é a raiz de 72. Como 72 é 2 vezes 36, eu posso tirar a raiz de 36, que é 6. Então o A fica 6 e o 2 fica dentro da raiz. Você pode fatorar e você vai encontrar essa mesma resposta. Então o A é 6 raiz de 2. Vamos colocar ele aqui. A gente vai precisar dele na solução do problema. Muito bem. Então repetindo aqui. Que é 72, se eu fatoro 72 vai me dar um trabalho maior, mas eu vou conseguir achar a mesma situação, porque se esse 6 ele entra dentro da raiz, ele fica 6 ao quadrado, 36 vezes 2, 72. Muito bem. Agora a gente tem os pontos de tangência, a gente pode concluir a seguinte situação. Vamos começar nesse triângulo que eu vou pegar aqui embaixo. Como aqui é também a altura, veja, nós podemos organizar que desse I até o ponto de tangência,
será também a altura desse triângulo aqui. E ele vai ser o raio da circunferência escrita, porque ele está vindo até o ponto de tangência. Foi mencionado que essas duas retas são perpendiculares. O raio é perpendicular ao lado aqui, ou a tangente que chega nesse ponto aqui, que é a interseção entre eles. Então aqui nós temos o raio. Então vamos construir esse triângulo de vermelho agora. Então ele vem daqui até aqui, daqui a aqui nesse vértice, e a base dele aqui. Então vamos calcular a área desse triângulo. Mas, professor, ele pede o raio, ele não pede área. Mas essa é uma das soluções que a gente pode propor, uma solução bem interessante. Porque a gente vai deixar tudo em função de R e a gente vai ter aqui como calcular a área do triângulo todo. Ou seja, vamos dividir em 3 triângulos. Então vamos para o triângulo do lado direito agora. Nós podemos pensar na mesma situação, né? Que aqui sendo o ponto de tangência, nós teremos aqui a altura desse triângulo. Então eu vou construir um triângulo em verde aqui, vai desse centro da circunferência até aqui, esse vértice até o centro aqui, e vamos fechar a base do triângulo aqui. Então temos aqui um triângulo que eu estou achurando de verde, que eu vou ter esse segmento sendo o raio, e aí a gente consegue calcular base vezes a altura sobre 2. Aqui é a mesma coisa, base vezes a altura sobre 2, a área de vermelho. Para finalizar, do canto esquerdo agora, podemos organizar. Vamos fazer de outra cor, por exemplo, azul, para diferenciar os 3 triângulos. E aqui seria o nosso ponto de tangência, ou seja, ângulo de 90 graus, e aqui é o raio de acordo com as informações do problema. Agora mais um triângulo originado aqui. A seguinte situação. Vamos organizar aqui para pensarmos na área dele também. Então, vou achurar aqui de azul. O que a gente pode perceber agora sobre essas áreas? Podemos perceber que essa área A1, vou chamar ela de A1, é de vermelho, mais A2, que é de verde, então, mais a área A2 do segundo triângulo, mais a área do terceiro triângulo, vai dar a soma da área, das 3 áreas vai dar a área do triângulo. Então, vamos encontrar a área do triângulo retângulo isósceles. Muito bem. Como calcular a área do triângulo em vermelho? Base, 6 raiz de 2, vezes a altura, que é o raio, sobre 2. Vamos calcular a área de verde. Vamos pensar na base estando aqui 6 vezes R, que é a altura, sobre 2. Então, 6 vezes R sobre 2. Vamos calcular a área azul. A base, mesma coisa, 6 vezes R, base vezes a altura sobre 2. Então, 6 vezes a altura, que é R, sobre 2. E agora, como calcular a área do triângulo retângulo isósceles? Não podemos pegar aqui como sendo base, porque eu não tenho altura. Teria que fazer mais contas. Aqui, de imediato, a gente tem esse cateto sendo a base, o outro cateto sendo a altura. Vou fazer um desenho aqui ilustrativo. A gente tem o triângulo retângulo isósceles 6 e 6. A gente pode perfeitamente fazer dessa forma, veja. Eu posso pensar aqui 6, aqui 6, aqui é 6 raiz de 2, né, centímetros. Posso pensar aqui sendo a base e aqui a altura, é o mesmo triângulo, só que ele deu um giro nele aqui. Então, base 6 vezes a altura 6 dividido por 2. É a parte fácil da questão, porque o triângulo retângulo permite ter a área como sendo um cateto vezes o outro cateto sobre 2. É base vezes a altura sobre 2. Então, base vezes a altura sobre 2. Nós podemos simplificar, né? Ou poderíamos multiplicar toda a equação por 2. A simplificação aqui é a mesma coisa. Então aqui fica 3
vezes raiz de 2 vezes R. Aqui fica 3R, vamos ganhar tempo aqui, ó. Aqui é 3R mais 3R daqui, essas duas áreas elas são iguais. Aqui 3R mais 3R, 6R. Isso é igual a 36 por 2, 18. Vamos dividir toda a equação por 3. Posso fazer isso. Dividindo toda a equação por 3, teremos raiz de 2R, 6R dividido por 3, mais 2 vezes R, e dividindo 18 por 3, dá 6. Aqui tem o R e aqui tem o R. Vamos colocar o R em evidência. Ele fica multiplicado por raiz de 2 mais 2, igual a 6. Tanto é que se eu fizer a distributiva, eu volto na equação anterior. Raiz de 2 vezes R mais 2R. Aqui a gente pode passar esse raiz de 2 mais 2 para lá dividindo, já que esse valor é um número positivo, não é zero. Então, R é 6 dividido por raiz de 2 mais 2. Poderíamos deixar como resposta o raio em função aqui dessa situação, mas vamos racionalizar. Eu acho interessante para a gente organizar a solução já racionalizada. Então, eu posso multiplicar o numerador quanto o denominador. Se aqui é raiz de 2 mais 2, eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 2. Professor, e se aqui fosse raiz de 2 menos 2? A gente multiplicaria por raiz de 2 mais 2. É o conjugado. Cuidado! Se aqui fosse só raiz de 2, o caso da racionalização só com uma raiz sem uma soma ou subtração, a gente multiplicaria por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Como tem essa soma, o procedimento é esse, é o segundo caso de racionalização. Continuando, teremos, não vou multiplicar aqui, vou deixar indicado 6, que a gente pode simplificar esse 6, porque se você multiplicar depois, você vai ter que colocar em evidência novamente. E aqui vai dar um valor negativo, veja só. Raiz de 2 mais 2 vezes raiz de 2 menos 2 é um produto notável, A mais B que multiplica A menos B. Vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado 2 e B ao quadrado 4. Professor, se eu fizer termo a termo, eu consigo chegar nesse resultado? Com certeza, veja só. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 2 vezes menos 2 é menos 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 é mais 2 raiz de 2. Finalmente, 2 vezes menos 2 é menos 4. De fato, o resultado foi o mesmo, porque eu posso cancelar esses aqui, 2 menos 4, que é menos 2. Então, esse resultado vai ser menos 2. Teremos aqui 6, que multiplica raiz de 2 menos 2 sobre menos 2. Se eu divido 6 por menos 2, vai dar menos 3. Então, muito cuidado na situação. Dá menos 3. Menos 3 que multiplica a raiz de 2, menos 2. Posso aplicar a distributiva? Sim, mas o nosso espaço está ficando cada vez mais curto, mas vou tentar finalizar a questão aqui. Se eu aplico a distributiva, fica menos 3 raiz de 2 mais 6. Ou seja, eu posso só trocar aqui, já finalizamos a questão, deixando 6 menos 3 raiz de 2, como nossas medidas estão em centímetros, vamos deixar também a nossa resposta em centímetros. Então, com isso, a gente finaliza a questão e esse raio vale 6 menos 3 raiz de 2 centímetros. Só para ter uma ideia, se eu pegar aqui raiz de 2 igual a aproximadamente 1,4, 1,4 vezes 3 vai dar 4,2. Então é aproximadamente 6 menos 4,2 vai dar 1,8. Então esse raio é próximo de 1,8. Essa foi a ideia proposta para resolver essa questão utilizando o ar. Existem outras soluções. Se a gente tiver condições, eu
comprometo a gravar uma outra solução diferente dessa sem envolver área, mas acredito que essas organizações com áreas, misturando aí com essas relações algébricas, as próprias definições, eu acho que enriquece mais aí o conhecimento. Tranquilo? Com isso a gente finalizou essa questão, esse problema número 6. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.